Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã, na Tua presença, por Tua palavra. Te louvamos, Pai, por este tempo que temos agora para estudar as ideias humanas confrontadas com a Tua santa palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e edifica-nos, Pai, com este estudo. Abençoa o Lauro, continua cuidando da saúde dele, para que ele tenha plena recuperação. Abençoa a Dona Regina também, Rosimara, todos os nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Fica com cada um deles. Te louvamos pela melhora do pequeno Francisco, porque está aqui conosco. Continua restaurando, Pai. Fica conosco neste estudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com o texto: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E esta imagem, eu não sei se dá para ver aí de trás, mas eu queria que vocês me dissessem quais são os detalhes que vocês veem nesta imagem. Vocês vão me falando e eu vou falando aqui no microfone. Uma mulher grávida, a da direita está grávida. Oi? Uma cobra no pé esquerdo desta mulher. Pelo nome, vocês já descobriram que aqui é Maria e Eva, tá? O que mais vocês estão vendo aí nessa imagem? Tem uma grávida, Maria está grávida, tá? Olha só, Maria está pisando na cabeça da serpente. Repararam? Obrigado. Maria pisando na cabeça da serpente. Que mais? Boa observação, Larissa. Maria está consolando Eva. Olha o rosto de Eva, olha a expressão de Maria. Ela está consolando Eva. Que mais? Mais alguma observação? Reparem. Onde elas estão? Jardim. É uma representação do jardim do Éden. Porque nós temos aqui várias frutas, não é? Um portal de árvore. O chão é de terra. Então, e o fundo é dourado. Uma possível representação do Éden. Eva está segurando alguma coisa? Uma maçã. Mordida. E ela está sendo consolada. Tá? Tem mais detalhes que eu vou aqui na sequência. A gravura Mary and Eve, Maria e Eva, foi feita por Grace Hamilton, freira da abadia Mississippi em Iowa, nos Estados Unidos, e é comercializada como cartão de Natal no site da abadia. Então a freira fez essa gravura, esse desenho. Ela vende como cartão de Natal acompanhado de um poema que nós vamos ver daqui a pouco. A moldura é a representação de uma árvore formando um portal. Então veja, a moldura do desenho é justamente uma árvore formando um portal. Portal é um desenho muito usado em representações de santos católicos, tá? Essa espécie de portal. O fundo da cena é limpo, né? Não tem outras árvores no fundo, mas é de cor dourada, apontando então para paraíso por causa da cor dourada. A base do desenho é piso de terra, a árvore repleta de frutos, o chão de terra e o fundo dourado parecem apontar para o primeiro paraíso, o jardim do Éden. No centro da gravura, Eva e Maria, mas o centro mesmo, e eu não sei se dá para ver daí, mas eu fiz linhas retas e uma circunferência para pegar o centro
da gravura. E o centro são os ventres, especialmente o ventre de Maria. Tá? Aliás, em figuras católicas, não só católicas, mas em figuras da Idade Média, essa é uma técnica. Se você pegar uma régua e traçar o centro, o mais importante está no meio da tela, geralmente. Tá? Tudo é construído de dentro para fora. Eva está olhando para o centro do desenho. Olha, o olhar de Eva e a mão de Eva estão na barriga, onde está Jesus. Tá? Então a ideia é que Eva está buscando consolo no Redentor. Eva está nua, cobertas apenas por seus cabelos, que formam como se fosse um vestido, né, de cabelos. Eva segura na mão direita um fruto parecido com maçã, clara referência ao fruto que ela comeu e passou ao seu marido Adão. Veja, eu não estou dizendo que ela comeu maçã, mas na tradição católica é maçã. E eu trouxe uma informação aqui do porquê que a maçã e não outro fruto como figo. Na verdade, se as folhas eram de figueira, o mais lógico é que fosse um figo. Nós não sabemos, a Bíblia não fala qual foi o fruto proibido. Muitos achavam que era o figo. Mas por que estabeleceu-se maçã? Porque na tradição da Vulgata de Jerônimo, nós já tivemos estudos sobre isso aqui, por conta da semelhança entre a palavra latina mal e maçã, malus, passou-se a entender a árvore do conhecimento do bem e do mal como maçã. Então no latim, malus serve tanto para mal como para maçã. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aí fizeram associação, então é uma maçã. Tá? Mas veja, isso é uma suposição. Você não pode tirar uma informação dessa do latim, porque a Bíblia não foi escrita em latim, foi escrita em hebraico. Tá? Então estabeleceu-se essa tradição no catolicismo, mas nós não temos base nenhuma para afirmar que é maçã. Só estou mostrando aqui a origem da crença. Voltando, suas pernas estão presas pela serpente, as duas pernas enroladas pela serpente. Referência possível à escravidão do pecado resultante da queda. À direita da cena, Maria vestida de branco e com um véu azul. Por que Maria está vestida de branco e azul? Uma referência à Rainha do Céu. Rainha do Céu. O branco aponta para a sua pureza e o azul para a sua realeza, visto que no romanismo é considerada eternamente virgem e chamada Rainha do Céu. Então são muitas as gravuras em que Maria está de branco e azul. Tá? Sua mão está sobre a barriga, onde está seu filho Jesus. O movimento e as emoções da gravura se localizam nos olhares e nas mãos das personagens. Eva cabisbaixa, com o rosto corado de vergonha e olhar triste, segura na mão direita o fruto do pecado e com a outra mão segura a mão de Maria sobre a barriga onde está o Redentor. Maria, com olhar de misericórdia em direção a Eva, com a mão direita acaricia seu rosto e com a esquerda acaricia a própria barriga. Na base do desenho, Maria pisa a cabeça da serpente. A serpente está com a língua para fora, não dá para ver daí, indicando a sua morte. Os sentimentos expressos na gravura são complementados pelo poema da freira Grace. E aqui o poema é como que se Maria estivesse falando para Eva, tá? Tem uma aguinha aqui. Minha mãe, minha filha. Veja aqui, como Maria está se referindo a Eva. Minha mãe, por conta de uma descendência, né? Mas minha filha, porque é como se ela fosse a senhora.
Minha mãe, minha filha, doadora da vida Eva, não se envergonhe, não se aflija. As coisas antigas já se passaram, nosso Deus trouxe a nós um novo dia. Veja, eu estou com a criança, por meio de quem tudo será reconciliado. Ó Eva, minha irmã, minha amiga, nós nos alegraremos juntas para sempre, vida sem fim. Essa gravura surgiu há pouco tempo atrás, acho que não mais de 10 anos. E ela produziu a admiração de muitos evangélicos. E quando eu vi essa figura e eu observei os detalhes, eu pensei, é uma figura romanista, Eva pisando a cabeça da serpente. Mas muitos crentes se agraciaram dessa figura e fizeram elogios e compartilharam, né? Então na época eu escrevi um texto alertando que era uma figura romanista. Figuras católicas nunca são desprovidas de significado, tá? E o que nós temos aqui? Primeiro, e nós vamos tratar basicamente de dois erros. Primeiro, o aspecto de Maria pisar a cabeça da serpente. Será que há alguma base bíblica para nós dizermos que foi Maria que pisou a cabeça da serpente? E segundo, nós vamos ver uma doutrina católica bem estabelecida, eu vou mostrar no catecismo, de que Maria é a nova Eva, tá? Então vão ser esses dois erros nesta manhã. Então vamos lá ao erro. E eu estou usando aqui a fonte primária, o Catecismo da Igreja Católica. A tradição cristã vê nessa passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. De resto, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher, anunciada no proto-evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como a nova Eva. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Eles acham que Maria nunca pecou. E durante toda a sua vida terrestre, por uma graça especial, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Na verdade, eles acham que Maria nasceu sem pecado e não pecou a vida inteira. Nós vamos ter uma aula só sobre isso mais adiante. Mas o que eu chamo a atenção aqui é a designação. Maria sendo chamada como nova Eva. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se. E eu tenho que parar aqui, porque Fiat aqui não é o carro, não é a marca do carro. O Fiat aqui é a expressão que aparece em latim em Gênesis 1, faça-se, haja luz, houve luz. O haja da nossa versão em Gênesis 1, no latim é Fiat, Fiat lux, tem uma marca de fósforo, não é? Fiat lux é haja luz em latim. A quem está sendo atribuído o Fiat aqui, o haja? A Maria. Então veja o conceito de Maria como mãe de Deus, como superiora a Deus, se formando. Pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Catecismo católico. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher nova Eva, mãe dos viventes, mãe do Cristo total. É nesta qualidade que ela está presente com os 12, com um só coração assíduos à oração. Na aurora dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã de Pentecostes, com a manifestação da igreja. Agora, cremos que a Santíssima Mãe de Deus, veja essa expressão, Maria como Mãe de Deus, Mãe da Igreja, continua no céu sua junção materna em relação aos membros de Cristo. Então Maria é Mãe de Deus, é Mãe da Igreja e é Mãe dos fiéis. Quem já foi católico sabe disso. Ora para a mãe que o filho atende. Maria é vista como a Mãe Celeste no catolicismo. E é na hora da nova aliança ao pé da cruz que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos.
É o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo é lançado fora. Ele põe-se a perseguir a mulher, mas não tem poder sobre ela. A nova Eva, cheia de graça por obra do Espírito Santo, é preservada do pecado e da corrupção da morte. A Imaculada Conceição, o nascimento sem pecado e a assunção da Santíssima Mãe de Deus, Maria sempre Virgem. No catolicismo, Maria não morreu, ela foi assunta aos céus. São doutrinas que a gente vai ver mais para frente, erros, da Igreja Católica. Então vamos lá, a primeira refutação, Maria como esmagando a cabeça da serpente. O que diz o texto bíblico? Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De acordo com este texto, quem é que vai ferir a cabeça da serpente? O descendente. O descendente. O descendente de quem? Da mulher. O catolicismo deturpou, distorceu esse texto para dizer que quem vai ferir a cabeça da serpente é a mulher, não é o descendente. Há alguma dúvida no texto? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este quem? O seu descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui está falando para a serpente, Este te ferirá a cabeça, está falando para a serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Mas quem vai esmagar a cabeça da serpente é o descendente. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho. E quem é o autor do evangelho? Quem é a figura-chave no evangelho? Não é Maria, é Jesus Cristo. É por isso que esse é o primeiro evangelho. A Igreja Católica Apostólica Romana, em um esforço para incluir Maria no plano de salvação, interpreta este versículo atribuindo à mãe de Jesus a missão de esmagar a cabeça da serpente. A primeira vez que eu tive acesso a isso, eu quase não acreditei. Aí eu fui pesquisar os textos. E eu vou mostrar os textos que mostram estudiosos católicos dizendo clara e diretamente, é Maria quem esmaga a cabeça da serpente. Veja lá, deu tempo? Veja lá. Aqui um livro chamado Devoção à Santíssima Virgem Maria, ensinada à mocidade. Citai algumas dessas promessas. Primeiro, a que Deus mesmo fez nestas palavras de Gênesis 3,15, dirigidas à serpente, até aqui tudo bem, que tentara e seduzira a mãe do gênero humano. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre sua raça e a tua, e ela te esmagará a cabeça. Opa, tem um errinho aqui, Qual é a mulher anunciada na primeira destas promessas? Todos os intérpretes da Escritura são unânimes em reconhecer nesta gloriosa mulher a Santíssima e Imaculada Virgem Maria, escolhida de Deus para reparar a falta de Eva, reconciliar o céu com a terra e ser a libertadora do gênero humano. Alguma coisa errada aí? Veja que eles estão atribuindo a Maria a reparadora do erro de Eva. E é Maria quem vai reconciliar o mundo. Aqui um outro texto, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra este orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Ela usurpa o papel de Cristo como vencedor e como aquele que vai derrotar Satanás. E aqui coloca-se como Maria. Sim, presbítero Marcos, depois o David lá atrás. Uma observação complementar, E Adão nem é mencionado. Então usurpa-se o papel tanto de Adão quanto de Cristo, Sim, David. A
minha pergunta era justamente sobre essa, porque Romanos 5,12 fala que Jesus é um novo Adão. Isso. Como é que a igreja romanista... Eles deturpam, dizendo que Jesus é o novo Adão, mas Maria é a nova Eva. Então eles incluem Maria como de carona, né, nesse papel. Não, eles não entram nisso, né? Maria é superiora. Maria é superiora. É interessante porque dessa maneira o evangelho para eles não precisa de Cristo. Porque se Maria esmaga a cabeça da serpente e ela não faz nenhum sacrifício, o evangelho não precisa de Cristo. O Cristo é dispensável se ela esmaga a cabeça da serpente. Exatamente. É uma distorção total. Olha aqui, Catecismo de Nossa Senhora, lição 1. Maria esmaga a cabeça da serpente, isto é, vence o demônio, primeiro e principalmente por seu Filho Jesus, vencedor do demônio e do pecado, segundo pela sua imaculada conceição. Deus estabeleceu assim inimizades perpétuas e irreconciliáveis entre Maria e o demônio, entre a posteridade de Maria e do demônio. Os hereges de todos os tempos compartilharam dessa inimizade do lado do demônio, atacando o culto a Maria. Nós somos os hereges aqui, né? Destruindo suas imagens e santuários, perseguindo seus devotos. Então eles até admitem que Jesus teve um papel, mas você percebe que o parágrafo inteiro está honrando mais Maria do que Jesus. Catecismo da Nossa Senhora, lição 4. Esta verdade está de fato contida no depósito da revelação, na Sagrada Escritura, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça. Olha aqui, de novo a distorção. Conforme a doutrina constante da igreja, a mulher de que fala o Gênesis é Maria, mãe de Jesus, sua descendência. Nesta passagem são prenunciadas a comum inimizade, a comum vitória total do Redentor e de sua mãe, santíssima sobre o demônio. Ora, essas inimizades e essa vitória, ela te esmagará a cabeça, de novo uma deturpação do texto, supõe não somente em Jesus, mas também em Maria, uma total ausência de pecado mesmo original. Que eles falam de Redentor, de Cristo, mas Santíssimo eles só usam para Maria, né? Só usa para Maria, bem notado. Aqui um outro texto, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria Grignon de Montfort. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim, a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus. Quer dizer, aí você lê isso, eu leio isso e fico pensando na Maria do Evangelho, humilde, serva. Aqui é pintado uma Maria, uma super heroína, cujo demônio teme mais Maria do que o próprio Deus. Quer dizer, fazem uma exaltação de Maria que é absurda. Sim, seu Mário. O microfone. Então, aqui a gente vê o nascimento do movimento feminista. É uma boa ligação, viu? Uma boa ligação. É verdade. E de fato há uma hipótese que é bastante interessante, de que o paganismo ele sempre usurpou o papel de cabeça estabelecido por Deus. No paganismo você tem bruxas, você tem líderes sacerdotisas, não é? E você tem deusas no paganismo. Íris, Artemis, Diana, você tem uma série de deuses no paganismo, deusas no paganismo. Então há uma hipótese de que o catolicismo
para fazer frente ao paganismo, ele escolheu uma deusa, né? Já que os povos gostam de deusas, vamos criar a nossa deusa. Quem? Maria. Ela vai ser a rainha dos céus, ela vai ser a que inspira mais medo no diabo do que o próprio Deus, né? É uma tese bem interessante. Da Bíblia eles não tiraram isso, porque a Maria dos Evangelhos é uma mulher humilde, é uma mulher simples, né? A oração de Maria, o cântico de Maria, ela se coloca ali como serva de Deus, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama Deus de seu Salvador. Não tem nada a ver com isso aqui. Aqui, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, nós já vemos, mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. Então note, para eles o esmagamento da cabeça da serpente não aconteceu na cruz, para nós aconteceu na cruz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida por Cristo na cruz, né? O diabo foi derrotado, foi despojado, os principados e potestades foram expostos ao ridículo na cruz. Eles não creem nisso, eles acham que no futuro é que Maria vai esmagar a cabeça da serpente. Não há qualquer base bíblica para a afirmação de que Eva pisou a cabeça da serpente. O que há é a deturpação do texto bíblico de Gênesis 3,15. Fruto desta teologia falsificada, dezenas de imagens foram construídas no decorrer dos séculos com a figura de Maria esmagando a cabeça da serpente. Eu fiz uma pesquisa e trouxe algumas imagens aqui. Então veja, sempre nos pés, aqui os pés de Maria, e tem uma serpente aqui sendo esmagada, a cabeça da serpente está aqui. Aqui também Maria, né? As visões de Maria são sempre como a Regina Celeste, né? A rainha dos céus, sempre nos céus, rodeada de anjos, mas nos pés é sempre uma serpente sendo esmagada. Aqui, a cabeça da serpente está aqui com uma maçã na boca, tá? Para ficar uma referência, mas está sendo pisada. Aqui um zoom, em outra imagem, né? Olha só, ela pisando na serpente, e a serpente com o fruto aqui na boca, imagem do céu, rainha celeste, branco, azul, Maria com unhas pintadas, um detalhe. Aqui, lembra-se da roupa branca e azul? E o detalhe dos pés, a serpente sendo esmagada. Aqui também, essas imagens estão com menos definição, mas aqui tem ela pisando na serpente, e aqui também, ela também está pisando numa serpente. Tem até um anjo segurando aqui o rabo da serpente, a cauda. É verdade, esses anjos deveriam estar, né? Se ela é tão santa assim, é verdade. Aqui um detalhe, aqui é uma escultura, tá? Numa igreja, e a cabeça aqui esmagada, né? Aqui também, nos céus, você tem uma serpente aqui, a cabeça dela. Aqui de novo, ela pisando na cabeça da serpente, a serpente com o fruto na boca. O fruto sempre vai parecer maçã. Aqui também, né, outra imagem, branco, azul, e aqui ela está pisando na cabeça da serpente. Aqui também a serpente está com a boca aberta, ela está sendo esmagada. Aqui ela no trono, né, recebendo uma coroa, ela é a rainha dos céus. E de novo o seu pé esmagando a serpente. E aqui é uma estátua mesmo, em que a serpente está aqui. A imagem está ruim, mas a cabeça da serpente está aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui está bem clara essa imagem, né? Rainha dos céus, coroa, estrelas ao redor e a serpente sendo esmagada. Aqui segurando o filho,
serpente nos pés. Aqui já é uma escultura, né? Ela sobre o globo e a serpente sendo esmagada. Ok, então observe como isso foi para as artes da igreja. A segunda refutação nossa, essa ideia de que Maria é a nova Eva. Veja o que dizem os textos bíblicos, e vamos ler o texto inteiro de Romanos 5, de 12 a 21. Abra na sua Bíblia, Romanos 5, de 12 a 21. Veja, os textos, irmãos, vão fazer analogia sempre de Adão com Jesus Cristo, sempre. Romanos 5, de 12 a 21. Então acompanhe comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, dois destaques aqui. Primeiro, é que as referências são todas masculinas, apontando para Adão e para Jesus. E segundo, é sempre um só. Pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo. Se você incluir Eva, já não é um só, são dois, né? Se você quer incluir Eva Maria como a nova Eva, tinha que ser pelo pecado dos dois. Mas é o pecado de um homem, uma referência clara a Adão. Pelo pecado de um homem entra o pecado no mundo. E pelo sacrifício, ou literalmente falando, pela morte, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa-me pegar aqui o texto, o 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nenhuma referência a Eva, nenhuma referência a Maria. Os outros textos eu transcrevi. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. A mariolatria romanista, sem qualquer evidência bíblica, passou a atribuir a Maria o título de nova Eva. Então, irmãos, não dá nem para ter muita refutação bíblica, porque é o óbvio do óbvio, é uma distorção do texto bíblico. Nenhum texto na Escritura diz que Maria é a nova Eva, nenhum texto na Escritura diz que Maria colaborou com a nossa salvação, nenhum texto. Tudo isso é invenção criada pelo catolicismo. Os textos falam que Jesus é o segundo Adão, Jesus é
o novo Adão. Pelo pecado de um morrem todos. Pela morte do segundo Adão é que há salvação para todos. Veja alguns trechos de documentos católicos ensinando isso. Então vamos lá para a nossa fonte primária, o Catecismo da Igreja Católica. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Veja aqui de novo a inversão, né? É o contrário. Foi a obediência de Cristo que nos trouxe a salvação. Aqui eles estão colocando a obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Tiram Adão e tiram Cristo da história. Aqui um livro, Maria e Eucaristia, do Padre Júlio Maria. Quinta razão: permitis a uma mulher cooperar na regeneração, como a primeira mulher, Eva, tinha cooperado na perdição da humanidade. Eva apresentará o fruto da morte, Maria apresentará o fruto de vida. Eva foi a causa das lágrimas, Maria será tal um sorriso do céu a causa da vossa alegria. Eva cooperou na nossa separação de Deus, Maria será o traço de união que nos liga a Ele. Maria é a segunda Eva, mas de ofício radicalmente oposto. Veja que a Bíblia não dá essa ênfase de jeito nenhum. Você deve se lembrar de que quando Eva toma do fruto e come, não acontece nada. Ninguém se sentiu nu quando Eva comeu do fruto. Quando é que eles se sentiram nus? Quando Adão comeu. Ela come, entrega a Adão. Quando Adão come, é aí que o pacto é quebrado, e aí eles se sentem nus, eles ficam com medo, e eles vão lá fazer folhas de figueira para se esconder. Ué, mas Maria não comeu primeiro? Comeu, mas o pacto era com o cabeça, era com Adão. Veja o que o catolicismo está fazendo, está tirando Adão de ser o cabeça e colocando Eva como cabeça, como que se o pecado tivesse sido de Eva e não de Adão. Todas as referências bíblicas apontam para o pecado de Adão, não para o pecado de Eva. Aqui eles estão distorcendo. Sim. Deus fala para Eva: o seu desejo será para o teu marido. A coloca sob sujeição de Adão. Exatamente. A sujeição dela fica ainda mais pesada, mas sempre embaixo do cabeça Adão. Aqui ela está como cabeça, né? Ela está como sendo a que vai resolver o problema da humanidade, Maria, causado por Eva, como se fosse Eva a transgressora e não Adão. Era conveniente a divina sabedoria restituir ao mundo por uma virgem, Maria, o que a outra virgem, Eva, lhe havia tirado. Eva, a primeira virgem e a mãe dos viventes, segundo a natureza, havia perdido para ela e para todos os descendentes o direito de comer da árvore da vida. Deus quis, depois da primeira Eva pecadora, a Eva inocente e pura, Maria, para restituir aos homens, na ordem da graça, o direito de comer da verdadeira árvore da vida, que é Jesus Cristo. Então a imaginação o céu é o limite para as imaginações hereges que nós temos aqui. E quem disse que Eva era virgem? É que só foi ter filho depois do Só porque ela teve filho depois do pecado, porque quando Deus forma os casal, já não falam para eles? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. É verdade, é verdade. Por que eles chamam Eva de virgem? Nada indica que Eva fosse virgem. Verdade. Bem estabelecido. Verdade. Eles disturpam, eles vão construir uma deusa, né? É isso que eles querem construir, uma deusa. O novo Adão e a nova Eva, que são o Cristo e a Virgem Dolorosa, vinham reparar o mal causado pelos primeiros. Aqui outro livro,
São Irineu citado pelo Antônio Mesquita Galvão no Silêncio de Maria. Pela obediência, ela tornou-se causa de salvação para si mesma e para todo o gênero humano. O laço da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que Eva atou com sua incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Quer dizer, tira-se Cristo totalmente. Na verdade, nós não estamos surpresos com o papel de Maria superior ao papel de Cristo Jesus. Se você já assistiu aquele filme ou leu a obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, você percebe ali que Maria tem muito mais poder do que Cristo na obra católica. Ariano Suassuna embora tenha sido filho de crentes, de uma mãe crente, presbiteriana inclusive, ele seguiu pelo catolicismo, com muitas críticas, mas seguiu pelo catolicismo. E no Alto da Compadecida, Jesus não tem poder nenhum ali naquela obra. Quem manda ali é Maria, né? Um retrato fiel do catolicismo. O que Eva outro livro, né? O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Então aqui está estabelecida a religião de Maria, né? É Maria quem tem filhos e os salva. Mais uma vez temos aqui um título sem base bíblica, o de Nova Eva, baseado na adulteração de textos bíblicos originais. Os textos nunca dizem que Maria é a nova Eva, dizem que Cristo é o novo Adão. Gravuras com Eva e Maria representadas não é algo novo na história. Veja 3 exemplos a seguir. Então veja, eu comecei com aquela gravura Mary and Eve, né? E ela parece uma coisa nova, mas quando você pesquisa um pouco, você encontra várias gravuras mostrando a mesma cena, Eva e Maria juntas. É o caso desta aqui, tá? Você tem Eva aqui, você tem um portal novamente, com um anjo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a serpente está enrolada na árvore, dando fruto para Eva, perdão. E aqui você tem Maria vestida, né, de rainha do céu, segurando o filho. Veja que o tema não é novo, contrastar ou colocar juntos na mesma cena Eva e Maria. Aqui eu tive que pôr uma tarja porque as figuras vão ficando mais indecentes, né? Mas você tem aqui uma representação da árvore também, representação de morte, Cristo crucificado, bem bagunçada a imagem aqui, né? Um monte de personagens, mas aqui Eva pegando do fruto, dando para Adão, bem pequenininho na cena, quase não aparece. E aqui Maria, grande também, né? Veja o tamanho de Eva e o tamanho de Maria na comparação com os outros personagens. E Maria como que dando de um fruto agora sagrado para os fiéis aqui. Onde é que está? Oi? Isso aqui? Isso aqui? Eu não sei. É um homem. É um homem que está aí. Mas eu não sei. Eu não sei quem é, não. É uma imagem bem confusa essa. Aqui a serpente não está no pé de Maria, mas ela está enrolada aqui na árvore, dando o fruto para Eva. E aqui uma imagem mais realista, eu pus tarja também, mas é a mesma coisa, né? Maria, vestida de branco e azul, olhando para o céu, Eva pegando do fruto, e aqui a serpente está aqui embaixo, enrolada na árvore e passando ali perto de Eva. Então veja que essas representações de Eva e Maria no mesmo quadro, elas são bastante antigas, tão antigas quanto a heresia de dizer que
Maria foi quem consertou o pecado de Eva, dando protagonismo a duas figuras femininas, Eva e Maria, coisa que a Bíblia nunca fez. Concluindo então, a gravura da freira Grace Hamilton, Mary and Eve, isso aqui, tá, obrigado, possui beleza artística e gera sentimentos de graça e misericórdia. Muitos crentes ficaram impressionados com a gravura. Todavia, é impossível não considerar a teologia mariólatra por detrás do desenho, de exaltação a Maria como nova Eva, aquela que reparou os erros da primeira, e de rainha dos céus, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Então você não pode olhar para uma figura feita por uma freira e achar bonitinho, porque, meus irmãos, é um retrato de uma heresia católica, tá? Antibíblica. Como escreveu Paul Romani Musculus, a respeito da arte, bem como a respeito de toda a questão submissa à igreja, a reflexão teológica é necessária. Para um reformado, a sua única referência sobre qualquer assunto será sempre a palavra de Deus. Essa citação desse francês é para dizer o seguinte: mesmo nas artes, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Em termos de Bíblia, não existe isso de licença poética, licença artística para a gente fazer o que quiser. Se o assunto são as coisas de Deus, não tem licença, é fidelidade à palavra de Deus. Maria não esmagou a cabeça da serpente, isso foi Cristo quem fez, o fez na cruz. Atribuir isso a Maria é adulterar a palavra de Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o novo Adão. Atribuir isso a Maria é novamente adulterar a palavra de Deus. Que Deus nos livre daqueles que adulteram a palavra de Deus e nos ajude a conhecermos cada vez mais as Sagradas Escrituras. E quando você vai para as Sagradas Escrituras, a Maria que você encontra ali não é rainha dos céus, esmagadora de serpentes, com poderes maiores do que Deus. É uma serva piedosa, é uma jovem muito nova, que é agraciada por Deus para ser portadora do Messias, de Jesus Cristo, Deus homem. Sim. Reverendo, então, o romanismo tira Adão e Cristo da jogada, né? Isso acho que explica muito o Papa ser investido de autoridade intercessor, né? Quer dizer, ele é intercessor, na verdade, né? Aqui na Terra. Então uma coisa está bem ligada à outra, porque é um jogo político de poder também. É uma usurpação para todo lado, né? Para tudo quanto é lado. Quando o Papa se declara que ele é o sumo pontífice, pontífice é a ponte entre Deus e os homens. E o Papa é o sumo pontífice, ele se declara como a ponte entre Deus e os homens. Está faltando alguém aí, não está? Cristo é a ponte entre Deus e os homens. Cristo é o nosso pontífice. O Papa é um usurpador. Ele pega títulos que pertencem a Cristo e ele puxa para ele próprio. Veja, o vigário de Deus, vigário é substituto. Quem nos substituiu na cruz foi Cristo. O Papa é chamado vigário, o vigário de Cristo ele é chamado, né? O substituto de Cristo. Não, Cristo não instituiu o substituto, ele escolheu 12 homens, para os 12 homens serem a base da igreja, para eles discipularem outros homens, né? Estes foram os seguidores de Cristo, mas eles dizem, não, o Papa vai ser o substituto de Cristo na terra. Sim, André. Reverendo, a palavra de Deus ela é completamente distorcida com essas doutrinas católicas, e nós vemos também toda a beleza do pacto que Deus fez e a demonstração disso e o cumprimento disso em Cristo sendo jogada fora. Toda a demonstração que é feita por eles como maternidade deturpa aquilo que a Escritura demonstra como a redenção, Cristo aplicando a sua noiva. Então até o David fez a primeira observação, mas onde está, né, o homem e mulher
Porque isso perde-se. Da mesma forma que Adão, como um perfeito representante, pecou e representava ali também a sua esposa, é o pacto que era tido ali. Isso também é o cumprimento do pacto por Cristo pela sua esposa, que ele a apresentará santa e pura posteriormente. Ele morre por ela. Até o Senhor mesmo hoje no culto, né, na mensagem falando do homem e o sacrifício. Ou seja, não está ali a maternidade como objeto, e sim o matrimônio. E esse sacrifício que Cristo faz por sua igreja. Então isso é de jogar toda a Escritura fora. Joga fora, exatamente. Você joga fora toda a analogia de Cristo preparando a noiva. Se você tira Cristo e coloca Maria, ela está preparando o quê? O noivo? Você joga fora toda a analogia e toda a obra da redenção. Porque eles perdem a analogia maior, que é Cristo purificando a esposa, né? É verdade. É uma bagunça, meus irmãos. Seu Mário lá atrás. Só para reforçar o que foi dito hoje, tem uma reportagem aqui da BBC de News Brasil, falando do feriado do dia 15 de agosto de 2022, aqui na época, mas tudo feriado do dia 15 de agosto. Segundo, é o feriado mais importante do verão em boa parte da Europa. Tudo para na Itália, na Espanha e algumas regiões da Alemanha e da Suíça, na Áustria, em Portugal, na Eslovênia, na França, na Bélgica e na Romênia. Trata-se de uma festa de Assunção de Maria, o dia que, segundo a tradição católica, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, teria subido aos céus de corpo e alma, uma morte incorruptível, segundo a crença. Do lastro histórico, a festa em agosto acabou se apropriando do maior feriado pagão de Roma antiga, a Feriae Augusti, nome depois reduzido para Ferragosto. Era a festa do imperador Augusto, instituída por ele no ano 18 a.C., como dia de descanso para os camponeses depois das semanas intensas de trabalho. Já sobre a biografia da mãe de Jesus, pouco se sabe que não sejam os registros bíblicos, ou seja, profundamente contaminados por uma visão simbólica. É a tradição eclesiástica construída nos séculos seguintes, enviesada por uma verdadeira teologia mariana. Até o jornalista fez uma crítica no final, né? Que bom. De fato é isso. Veja, a construção de uma deusa, ela precisa nascer sem pecado, coisa que a Bíblia não diz, mas eles atribuíram a Imaculada Conceição de Maria, né? A concepção imaculada, sem mácula, sem pecado. Na verdade, eles atribuíram essa concepção imaculada à mãe de Maria, que, se eu não me engano, é Ana, né? Santa Ana. Para que Maria nasça sem pecado, é necessário que a sua mãe seja sem pecado, que foi Ana, Santa Ana. Se eles seguirem a lógica, vai chegar até Eva, né? Mas eles não foram tão longe, eles pararam em Ana. Então Ana teria sido sem pecado, nasce Maria sem pecado, e na construção dessa deusa, não adianta só nascer sem pecado, ela tem que ser sem pecado a vida inteira. E aí já conflita com a Bíblia, porque na Bíblia, no canto de Maria, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem chama Deus de Salvador é que não é santo. Se precisa de um Salvador, é que está com problemas. Mas na construção da deusa, eu preciso de uma vida sem pecado. Se o salário do pecado é a morte, ela não pode morrer. Ela vai ser assunta aos céus. Ela não morre. Percebe? A construção de uma deusa, que é o que eles fazem.
sem base bíblica alguma, só imaginação, só invenção. Sim, João. Não sei se aqui nessa concepção, acho que na própria concepção da Igreja Católica teve uma contradição, que se a gente voltar no texto que foi exposto, que fala que Eva desobedeceu e Maria obedeceu, né? Eva desobedeceu e consequentemente condenou os seus filhos, a descendência dela ao poder infernal. Então Maria, como descendência de Eva, estaria condenada ao poder infernal. Mas eles resolvem isso dizendo que Maria nasceu sem pecado. É aí que eles tentam resolver. Embora todos os filhos de Maria sejam pecadores, todos os filhos de Eva sejam pecadores, no caso de Maria, eles dizem, Maria não, Maria nasceu sem pecado. Na verdade, eles pegam tudo o que aconteceu com Cristo e tentam fazer um espelho para refletir em Maria. É a construção de uma deusa, o que a Bíblia não admite. Tá? Ao ponto de chamar Maria de mãe de Deus. É certo que quando essa expressão foi criada, Maria, portadora de Deus, era no contexto de discussão sobre a pessoa de Cristo, se Cristo era Deus ou não. E aí a defesa foi, é claro que o ente, que a pessoa que estava no ventre de Maria era Deus. Maria é mãe de Deus, não é mãe de homem. Era uma defesa da divindade de Cristo. Naquela época, num concílio lá atrás, se eu não me engano foi IV século, ninguém imaginou que Maria seria divinizada no futuro. Se eles imaginassem, acho que eles nem usariam a expressão Maria, mãe de Deus. Passado do tempo, eles pegaram essa expressão fora do contexto e passaram a usar, olha, Maria é mãe de Deus. O que você entende quando alguém diz que Maria é mãe de Deus? Ora, Maria é superior à Trindade, é superior ao Criador. Criadora, Fiat, né? Ela tem o seu Fiat, ela tem, não o carro, né? Ela tem o seu haja, o seu faça. Pastor. Sim, David. E assim, lendo, né, várias histórias de várias seitas antigas, eles se assimilam, é igual a todas. Quando o senhor está pregando, quando todos estão pregando aqui à noite sobre os deuses do Egito, tem o Deus mãe, né? Então, que ou é quase ou atrapalha um pouco o que seria o Deus Pai. Então eu peguei até aqui, fui entrando aqui no site dando umas pesquisas, fazendo algumas pesquisas. Todas as seitas têm essa deusa mãe, onde a igreja romanista coloca a Maria igual. É típico das religiões pagãs você ter uma mulher no papel central, né? Na bruxaria, vicas, magia, é sempre a sacerdotisa, né? É muito típico isso. Mulheres, né, pastor? O diabo deturpa tudo. Pastor, e na questão de que Maria nunca pecou, qual o primeiro milagre registrado de Cristo? A boda de Caná. E Cristo dá uma repreensão para Maria ali naquele momento. Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus dá uma dura em Maria ali, né? E ele não realiza o desejo. Sim. Porque o desejo, o pedido dela, ela vai falar para Jesus, eles não têm mais vinho. Ora, Jesus não era o responsável pelo vinho da festa. Por que ela foi falar isso para Jesus? Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela queria que Jesus fizesse um grande milagre para todo mundo ter vinho e ver que Jesus era o Messias. Jesus faz o milagre, mas faz silenciosamente. Ele não faz um grande milagre, faz silenciosamente, tá? Encham as calhas de água, eles enchem. Agora tirem e levem para o mestre-sala. Eles tiram, levam para o mestre-sala. O mestre-sala, que era o organizador da festa, bebe o vinho e fala: eu nunca bebi um vinho tão... Qual é a expressão que ele usa? Mas ele fica admirado do vinho. Todos deixam o melhor vinho. Serve o melhor vinho primeiro, mas vocês deixam. Então ele faz um elogio ao vinho. Mas nem o mestre-sala, nem o mestre ali de cerimônias da festa soube que havia sido um milagre, tá? Então, esse adágio popular,
a mãe que o filho atende, no primeiro milagre não deu certo. Não deu certo. Pastor, Jesus não atendeu. Sim. Não para os meus irmãos aqui, porque nós estamos dentro do contexto e viemos estudando isso, mas para as pessoas que vão assistir no futuro, estão assistindo. Ok. Isso não faz de nós pessoas que odeiam Maria. Não. Tá. No nosso contexto cristão, nós aceitamos que Maria foi usada por Deus e Sim, ela, a mãe sim. de Cristo, teve um papel fundamental. Sim, boa palavra, porque de fato Maria é uma personagem bíblica preciosa. Ela é a bem-aventurada. Ela foi escolhida por Deus ali de um hall de várias jovens que poderiam ser escolhidas, e Deus a escolheu e o anjo a chama de bem-aventurada. Era uma mulher piedosa de fato, e nós vamos encontrar Maria nos céus, não como uma rainha recebendo adoração, mas junta de Sara, de Débora, de Raquel, de outras irmãs que tiveram um papel na história da redenção. Então, de fato, nós não podemos depreciá-la e nem exaltá-la. O papel dela é o papel dado por Deus dentro da história da redenção. E ele nega? Sim. Tem um livro do John MacArthur, a Vivian não está aqui, né? Eu acho que é 12 mulheres extraordinárias. A Vivian leu esse livro e o capítulo sobre Maria, ela disse que é assim, fora de série, uma visão bíblica sobre Maria. Ela disse que é muito bonito. Eu não li ainda esse livro. Oi? 12 mulheres extraordinárias? Extraordinariamente comuns. É isso mesmo, 12 mulheres extraordinariamente comuns. Isso, O MacArthur pega 12 mulheres, personagens bíblicos, né? E expõe. A Vivian disse que é muito, muito bonito. Chegou ali. Ok. Mais alguma colaboração, meus irmãos? Vamos orar então. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque nela, a Tua revelação, nós podemos ter certeza daquilo que o Senhor quer, daquilo que foi estabelecido. Podemos, Pai, ficar atentos contra doutrinas de homens, contra invenções, distorções do Teu texto bíblico. Ó Pai, sabemos que o inimigo das nossas almas distorce o texto bíblico desde o início. Ele distorce a Tua palavra desde os primeiros dias. Ele é o grande mentiroso. E nós, ó Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos firma na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Nós te louvamos por isso e te pedimos que nos dê ouvidos e corações bem atentos, para que, lendo a Tua palavra, nós estejamos sempre firmados nela e protegidos contra o erro, Pai. Abençoa aqueles que estão enredados pelo erro, para que os seus olhos sejam abertos e eles possam perceber, ó Pai, as invenções, as mentiras, as distorções, e possam sair de sinagogas de Satanás que têm distorcido a Tua palavra e possam vir para o verdadeiro Evangelho, Pai. Usa-nos como instrumentos para com amor pregar a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.